é um tema delicado, né? Um tema bem delicado, e porque a gente está trabalhando de coisas que são profundas dentro de cada um de nós. Então, a primeira coisa, às vezes, é o entendimento do que é o trauma, né? Então, o trauma é toda experiência adversa que não foi processada pelo cérebro. E essa experiência diversa, normalmente, lógico, ela é uma experiência que a gente fala traumática, mas às vezes ela não é de uma vez traumática, ela vai se constituindo aos poucos até constituir a ser um trauma. Mas essa experiência, ela é com certeza emocional. Ela tem um fundo emocional muito grande. Então, existem os traumas que a gente chama de T maiúsculo, que são os traumas inesperados, né? Acidentes, assaltos, estupros, enfim, coisas que a gente não espera e até mesmo algumas vezes alguns traumas coletivos, né? Quando acontecem de catástrofes, né? Sejam naturais, sejam causadas pelo próprio homem. Então, esses também são traumas, né? E são os traumas que a gente fala com T grande. Mas existe o trauma minúsculo, né? Com T minúsculo, que são os traumas que são constituídos ao longo da vida. E, normalmente, esses traumas eles estão mais na infância, né? Eles acontecem na infância, mas eles podem acontecer também na vida adulta, depende, né? Mas, com certeza, a infância tem uma grande parte nisso. E esses traumas, eles vão criando crenças que a gente chama de crenças limitantes, que é um tema que eu já estudo há muito tempo. E essas crenças limitantes, elas, então, são aquelas crenças que nos impedem de viver bem nosso dia a dia. São as crenças que elas, uma característica da crença limitante é que ela é inconsciente. Nós não vemos a crença. Nós não sabemos que temos essa crença. Nós vivemos essa crença sem saber que ela é limitante, né? Mas ela tem consequências na nossa vida. Então, e essas crenças limitantes, elas são causadas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança que tem um pai que chega todo dia em casa, ou uma mãe muito nervosa, ou um pai que chega todo dia agitado dentro de casa e que a criança não sabe o que vai acontecer, né? Ou alcoólatra, ou qualquer outra, em famílias disfuncionais, famílias onde não houve amor, família onde não houve entendimento, família onde não reinou a harmonia, a compreensão, o diálogo. Então, a criança, ela não sabe o que vai acontecer, cada dia é uma coisa nova. E ela pode, então, ir tendo reações, o cérebro, né, quando ele está em perigo, parentes perigo, ele tem a relação, ele pode, ou ele ataca, ou ele foge, ou ele congela. E, na maioria das vezes, às vezes a gente não consegue atacar, porque a criança não consegue, né? Ela foge, ela pode se fechar nela mesma, né? E o que acontece é que o cérebro congela. A experiência ela é congelada, a gente chama isso congelada no cérebro, né? Então, isso aí vai criando dentro da pessoa uma ideia errônea a respeito dela mesma, né? Que a gente chama uma crença limitante a respeito de si mesma. Então, o que é mais importante é que ela é inconsciente. Isso que é o mais importante. E que não é tão fácil a gente ter um acesso a uma crença inconsciente. Porque a maioria das terapias, das psicoterapias, trabalham com a crença consciente, ou aquilo que a gente pode acessar, ou, muitas vezes, acessa, mas demora um tempo para acessar qual é a crença inconsciente daquela pessoa. Principalmente a respeito de si mesmo. Porque, como disse, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Então, começa, como Jesus disse, né? Então, começa com si mesmo, né? Então, e a gente, então, não tem acesso. A gente vive essas crenças. E aí, como eu disse, essas crenças, elas podem ser formadas, inclusive, dentro do útero. Não é a crença que é formada dentro do útero. A sensação, o trauma pode acontecer dentro do útero. Uma mãe que teve uma experiência muito traumática pode passar isso para a criança. Lógico que não faz de propósito, mas acontece. No nascimento, após o nascimento, como que foi, como que a criança foi tratada, em que ambiente ela estava, o que aconteceu na família, tudo isso são coisas que às vezes a criança ela recebe, pode não acontecer com ela, mas se ela recebe, pode traumatizar internamente, né? Pode dar uma reação interna e o cérebro ele registra, mas ele não processa. Eu vou explicar isso melhor também. Então, a criança, isso pode acontecer na adolescência também, né?
Pode acontecer coisas na adolescência e pode acontecer na vida adulta também, lógico, que tem traumas que são decorrentes da vida adulta. Mas houve um estudo chamado ACE, é uma sigla em inglês, e que é um estudo que foi feito iniciou em 1995. Esse estudo, ele tem uma doutora chamada doutora Esli de Carvalho, ela tem no YouTube, ela fala detalhadamente, quase 1 hora, a respeito desse estudo, do ACE. E que quer dizer em português, experiências adversas na infância. Então, foram entrevistadas mais de 17.400 pessoas e chegaram à conclusão e fizeram um levantamento de 10 perguntas. E essas perguntas iam perguntando como que foi a infância, né? Coisas da infância, se teve pai alcoólatra, se teve morte, enfim, umas perguntas. E ficou provado que a partir de mais de 4 itens, a partir de 3 itens, de 4 ou mais itens, essas pessoas desenvolviam doenças graves, tinham mais possibilidade, uma possibilidade muito grande de desenvolvimento de doenças graves na vida adulta, né? Que são, vamos supor, fibromialgia, diabetes, câncer, enfim, doenças que são cardíacas, né? Então, isso é uma prova de que, realmente, o que acontece na nossa infância tem um impacto muito grande na nossa vida, né? E o Freud tinha razão, não é isso? Então, o que acontece, né? Porque o trauma, ele é sentido, né? E nem sempre ele é processado. Por que ele não, às vezes, não processa? Porque nós temos no nosso cérebro o hemisfério direito e esquerdo. Eu não sou uma boa entendedora do cérebro, estou estudando, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho muito que aprender, né? Que a gente é uma área muito fascinante, né? E o lado direito do nosso hemisfério, no hemisfério direito do nosso cérebro, tem uma área que é chamada de sistema límbico, que é onde estão armazenadas as nossas emoções, e é onde também as nossas emoções, e interpreta, onde tem também uma parte da memória, e ele interfere na memória. E também as nossas relações sociais são marcadas aí por esse lado direito do cérebro. E do lado esquerdo do cérebro se encontra uma área chamada, mais aqui no neocórtex, na parte frontal do cérebro, tem uma área chamada área de Broca, que é onde se processa a linguagem, o falar, a linguagem, desculpa, a compreensão das coisas, né? Então, o que acontece quando acontece um trauma, ele tem durante a noite, durante o sono profundo, existe um momento que a gente chama o sono REM, que em inglês também, né, movimentos rápidos dos olhos. Os olhos se movimentam rapidamente, normalmente é uma área que tem sonhos, e é onde o cérebro processa tudo o que aconteceu durante o dia. É ali que, por isso a importância do sono, uma das importâncias do sono é ter sono profundo, né? Chegar a conseguir entrar no sono profundo. Porque é o momento em que o cérebro ele processa tudo o que acontece na mente. Só que muitas vezes, esse processo, né, que a gente chama de processamento adaptativo de informação, ele não acontece. Não é possível, a carga emocional é tão grande que não processa. Então, ali fica como que um congelamento, né? Ali fica parado. E o cérebro, ele costuma, como diz assim, ele vai pela via mais fácil, né? É normal. E ele como nós somos seres de hábito, o cérebro também ele vai seguindo os hábitos. Então, aquela área ali, ela fica congelada. E aquela área, ela não tem contato com as outras áreas do cérebro. Então, cada vez que a pessoa se depara com uma situação que possa, mesmo que longínquamente, lembrar aquela experiência que foi adversa, acende a luz. Acende a luz, e assim, internamente, e a pessoa ela vai ter as reações que ela teve de quando aconteceu o trauma. Então, pode ter passado 20, 30, 40 anos, as reações continuam lá, né? Então, o que acontece é isso, uma das consequências do trauma é que os dois hemisférios não se comunicam, eles não têm como se comunicarem. Então, fica de um lado, fica o trauma, do outro fica o hemisfério explicativo, que conversa, mas eles não se conectam. E isso faz com que, então, a gente responde a partir do passado.
Então, toda vez que vai ter uma criança, ela teve, dando um exemplo simples, né? Uma criança, ela vai fazer uma exposição na sala de aula e é chamada a atenção, a professora grita ou passa o ridículo, acontece alguma coisa ali naquela sala de aula, e a criança ela recebe um choque, dependendo da criança, pode ser que criança que não está nem aí, não liga, mas tem criança que recebe um choque, né? E aí está sujeito, pode acontecer dela, quando ela tiver que se apresentar, ela não consegue se apresentar porque ela não sabe como, mas aí ela passa mal, ela não consegue fazer uma apresentação, né? Ou aconteceu foi citado isso em um dos cursos, uma pessoa que ela era uma pessoa muito bem sucedida em todas as áreas da vida dela, mas ela tinha que fazer palestra, ela não conseguia, era uma pessoa bem falante, ela não conseguia. E aí ela descobriu, através, né, do que eu vou falar, de uma terapia, ela descobriu que quando ela era muito falante, o pai dela era muito chegada no pai dela, ela não lembrava disso, ela lembrou do pai dela, e ela chegando toda tagarela, e o pai falando, cala a boca, menina, isso não se faz, fica quieta. E o pai acho que falou isso 2 ou 3 vezes, não foi muito. Mas aquilo criou nela que eu não devo falar quando tem outras pessoas, entendeu? E porque não tem muita lógica. A gente, às vezes, fica buscando uma lógica racional, mas não é racional, é emocional. E não tem muita lógica. Às vezes é uma coisa que pode ser uma coisa muito grande, mas pode ser uma coisa pequena que tenha ligado a um trauma. Agora, quando a pessoa teve na família repetições, 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 as mesmas coisas, às vezes pega na personalidade inteira da pessoa. A pessoa ela vai criar limitações que vão travá-la em várias áreas da vida dela, o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, isso exige uma terapia um pouco mais longa, para poder limpar, né, tudo aquilo que ficou lá num embaralhado, né? Ficou um nó. Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa, ela quer, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é a sequela de um perigo, tem um perigo que vai aparecer. Então, a pessoa fica ansiosa, porque senão ela projetava, ela não quer ficar ansiosa. Ela fica ansiosa porque ela imagina, ou ela crê que tem um perigo, né? E aí, esse perigo aparecendo, ele pode ser real ou imaginário, perigo, não precisa ser um perigo real. Mas para ela, né, aquilo ele é um perigo. Então, a ansiedade faz parte disso aí, aonde a pessoa não consegue se livrar daquela ansiedade, por mais que fale, mas eu não devo ser assim, eu quero modificar, mas ela se encontra ansiosa diante de determinadas situações, além do normal, ele pode chegar numa ansiedade, que a gente sabe, de grau bem aguçado, né? Tem vários tipos de ansiedade, vários tipos não, graus de ansiedade, né? Até tem gente que fala que uma ansiedade pequena é boa, né? Porque faz com que a gente se mexa, né? Mas quando é muito, 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 e tudo isso é neuroquímico, isso que eu quero dizer, isso tudo se passa no cérebro, né? São hormônios, é uma série de hormônios, né? Que vão entrando no cérebro constantemente e que vão criando adrenalina, cortisol, e que vai criando, digamos assim, essa repetição, né? Que tem. Uma outra característica da consequência são sintomas do trauma. É que tira a capacidade de escolha. Eu acho isso uma das coisas mais sérias que existe, né? Porque a pessoa ela quer agir de outra forma, ela não consegue. A pessoa quer fazer, você precisa esforçar, você precisa ter força de vontade. É lógico, eu não estou dizendo que tem pessoas que pela força de vontade vencem muitas coisas na vida. E tem pessoas que não ficam tão traumatizadas como outras, né? Isso aí a gente não vai poder negar ou discutir, né? Mas o que acontece é que a pessoa quer mudar. Ela fala, não, olha, então eu não vou reagir mais dessa maneira. Quando acontecer tal coisa, eu não vou falar assim, eu não vou agir assim, eu não vou mais ligar, a pessoa vai falar o que quiser e lá volta ela com a mesma coisa. Então ela não tem escolha, entendeu? Então ela não quer sentir isso, mas ela sente. Ela não quer fazer tal coisa, mas ela faz. Então, esse é um sintoma de que ali tem, né, tira a capacidade de escolha, que é uma coisa muito séria, né? Eu considero uma coisa muito séria na vida da gente. Porque a pessoa fica, eu diria assim, à mercê do trauma, né? Ou dos traumas, dependendo da área onde ele está. Outra coisa que eu já falei é que ele cria essa crença limitante, né? E que são mentiras que nós criamos a respeito de nós mesmos, né?
eu não posso, eu não sou amado, eu não consigo, eu nunca vou ser, eu tenho um dedo podre, as coisas não dão certo para mim. Não é lógico que tudo isso não é consciente. É lógico que a pessoa fala, não, eu não penso nada disso, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu tenho com a minha vida, eu não tenho nada disso. Mas quando a gente vai trabalhar, a gente vê que surgem exatamente por isso que elas são inconscientes, são crenças limitantes, né? Que estavam lá guardadinhas e que acontecem na vida da pessoa e que ela não se dá conta, certo? E uma das coisas muito sérias dessa crença limitante é que ela desenvolve a baixa estima. Aí, quando eu estou falando de baixa estima, eu não estou dizendo da forma como a pessoa se veste, eu não estou dizendo da forma como a pessoa como é que fala, se apresenta para os outros, porque eu já vi pessoas vestidas, muito bem vestidas, pessoas de muito conceito, de muito dinheiro, e se arrumam muito, se panteiam muito, se arrumam, mas a estima é baixa. A estima é baixa. Por quê? Porque ali tem uma crença limitante. Se a gente vê mesmo o nosso acesso ao que a gente pode chamar de divino, por que às vezes não é tão fácil colocar o amor no nosso coração? Por que não é tão fácil deixar a presença do divino entrar dentro de nós? É uma coisa que eu venho trabalhando há muitos anos. Sentir a presença realmente de Deus na nossa vida, ou o nome que queira dar. Por que isso não é tão fácil? Porque lá tem alguma coisa que está limitando o acesso. Não tem, na minha compreensão, não tem muito como, certo? Então, ali provavelmente tem alguma ideia, enfim, né? Alguma crença, né? Da própria pessoa que não merece, ou não consegue, ou não chega, ou não se sente amada, né? Os pensamentos obsessivos e persistentes, isso é outra coisa. A pessoa não quer pensar naquilo e pensa. Daí ela põe um pensamento positivo, ela cobre com o pensamento positivo, ela troca de assunto, ela escuta um rádio, daqui a pouco o pensamento volta lá, aquela mesma coisa. Então, isso é outra prova do trauma, né? Não, podem ter todos esses sintomas, pode ter um só. Não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo como que ele se apresenta, certo? Os pensamentos intrusivos, a pessoa não quer e aquilo fica. E a pessoa não quer pensar naquilo e aquilo volta. Isso causa insônia, a pessoa não quer dormir, não consegue dormir. Então, isso aí é outra característica. E aí a pessoa também pode desenvolver fobias, né? Algumas pessoas desenvolvem fobias. Então, não posso sair, tal hora é proibido, tal coisa não se faz, eu não devo fazer isso, eu não devo. Então, para evitar, a pessoa ela já nem faz mais, ela vai limitando cada vez mais a vida dela. Então, fazer tal coisa é perigoso, ir em tal lugar não deve ser, então vai criando, né, uma série de medos irracionais. Né? E aí é uma conduta de evitação, né? A pessoa evita, porque não, eu não posso ir lá, porque cada vez que eu vou lá, isso me faz mal. Eu não posso fazer tal coisa, porque isso me faz mal. E aí vai tendo tantas coisas que a pessoa não sai. Hoje está frio, eu não saio. Tá certo que o frio eu sei que existe, mas eu estou dizendo assim, tem pessoas que não colocam o pé, né? Não sai de jeito nenhum, né? Porque anunciou que vai fazer 14 graus, ou sei lá, 15 graus. Então, o medo, né? Vai criando um medo, né? E uma coisa também, não são para todas as pessoas, mas que acontece, o trauma retira a capacidade de aprendizado. A memória da pessoa fica menor, a pessoa não consegue aprender. A criança que tem problema em casa, ela vai apresentar problema lá na escola. Ela vai ter dificuldade, porque o cérebro está preocupado com coisas mais urgentes. Então, retira da pessoa, muitas vezes, a capacidade de aprendizado, de abrir a sua mente, de adquirir novos conhecimentos, né? Porque a emoção toma conta, a pessoa não consegue. E uma coisa também que se percebe, uma característica do trauma, mas isso eu ainda não estudei muito bem, mas eu sei que existe, que ele é transgeracional. O que isso quer dizer? Né? Existem traumas que são passados de pai para filho, não são resolvidos, eu não resolvo, eu passo para o próximo. Aquilo que eu não resolvi, isso aí o Jung já entendia isso aos 25 anos, eu entendi. Quando o Jung ele dizia, a gente não vem uma tábua rasa, a gente traz as coisas, aquilo que não foi resolvido, e aquilo que eu não resolvi, eu passo para o meu filho. Então, por isso que eu acho extremamente importante a gente se trabalhar. É muito importante a gente se trabalhar, a gente se conhecer, para que a gente evite de passar adiante. Porque a gente acha que porque eu não falo, ou eu não digo, ou eu não expresso, está resolvido. Não está resolvido. Não está resolvido. Então, é importante a pessoa se trabalhar para poder, digamos assim, ter um legado melhor para os filhos, para os netos e assim por diante. Né? E outra coisa, que é a derradeira coisa que eu vou falar, pelo menos da consequência do trauma, é que ele abre a porta para a maldade.
Porque todo aquele que perpetua, que faz algo de ruim, ele sofreu algo que ele repete o ato que ele fez, ou igual ou de outra forma. Mas, de alguma maneira, né, aquele que faz sofrer já foi um sofredor. Né? A gente pode entender do jeito que a gente puder entender, mas ele, da mesma forma que o amor gera amor, da mesma forma que a alegria gera alegria, não é isso? Então, é a mesma coisa, que a liberdade gera liberdade, mas também o trauma, ele gera também mais sofrimento, porque ele perpetua esse sofrimento. Aquela pessoa que não está bem, ela vai ser, no mínimo, uma pessoa que vai ter um campo energético negativo. E ela tendo um campo energético negativo, ela vai passar isso para as pessoas, né? Porque não está resolvido dentro dela. Né? Então, é uma coisa que a gente, da importância da gente se trabalhar. Né? Então, agora, eu quero saber, alguém tem alguma pergunta? Será que não vai ter nenhuma pergunta a respeito desses assuntos aí? Porque eu já vou passar a respeito de como resolver, né? Como que a gente pode resolver essas questões. Ô, Laura, a Bianca Mazelli deixou um comentário aqui no chat. E quem quiser fazer comentário, gente, é só entrar aí nas opções. Quem tiver no celular, tem 3 pontinhos aí. A hora que clica nos 3 pontinhos, tem lá o chat ao vivo. Aí você pode fazer sua pergunta, se não quiser ativar o microfone, ok? Então, a Bianca Mazelli fala assim, ó. Estou passando por isso. Comecei terapia, mas ainda busco saber o porquê sou assim. Acho que essa aula é para mim. Estou limitada de tudo. Risos. Eu queria entender como resolver. Me encaixo em tudo. Estou apavorada aqui. Tadinha, ô Bianca. Mas a primeira coisa é a gente fala que para resolver alguma coisa a pessoa ter percepção, né? Ter uma determinada consciência de que tem, né? Porque diz que o pior cego é aquele que não quer ver, não é isso? Né? Então, a pessoa já vendo, você vendo isso tudo que está em você, né? Que você está sentindo, Bianca, você pode ao mesmo tempo resolver, já vai buscar uma solução, porque a gente só vai buscar a solução naquilo que a gente vê. Se eu não vejo que é um problema, como é que eu vou achar uma solução? Se o problema está lá e eu não vejo, não é mesmo? Então, eu já sentindo e já vendo, eu já vou buscar uma solução, certo? Então, tenho várias soluções, eu acredito que existem vários tipos de terapia, eu mesmo venho me trabalhando há muitos anos, já fiz diversos tipos de terapia, e cada uma, digamos assim, tem o seu valor. Né? De terapia, às vezes trabalho espiritual, às vezes cada um, às vezes uma igreja, às vezes um lugar que a pessoa vai, às vezes cada um desperta, explode, sai, a pessoa consegue se livrar. Eu não estou negando nada disso. Né? Mas eu trabalho com uma técnica chamada, uma abordagem terapêutica chamada EMDR, que é uma sigla americana que fala, o nome é dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. É um nome muito complexo, eu demorei para entender esse nome. Como é que é? O que é? Né? Então, eu ouvi falar, né, uma pessoa falando, um biólogo, que escreveu um livro chamado Biologia da Crença, e ele falava que o MDR é uma das únicas terapias que resolve trauma com mais rapidez. E aí me interessou, né, acendeu a luz, eu falei, vou atrás, vou procurar. E descobri que tinha formação aqui no Brasil, tem formação desde 2004 aqui no Brasil. Mas o MDR começou nos anos, realmente a ser difundido nos anos 90, né? De 80, quando ele foi programado, foi feito, mas não vou falar hoje aqui do histórico do MDR, só vou falar que eu uso esse tipo de terapia. Né? E o que ela faz? Ela trabalha exatamente com o que nós chamamos de neuroplasticidade cerebral. Né? E ela trabalha com o fato de que, percebendo que o trauma está no cérebro, a gente vai movimentar o movimento dos olhos, assim como, lembra que eu falei do sono profundo, o movimento dos olhos rápidos, os olhos se movendo rapidamente durante a noite, a gente vai fazer fora o que o cérebro faz dentro. A gente vai estimular o cérebro, vai trazer a memória, vai trazer as sensações, vai trazer o que puder trazer daquilo ali, e ali vai começar, então, o que vai acontecer? Olha que legal, vai existir um diálogo entre os dois hemisférios, certo? Vai começar um diálogo entre o emocional e o cognitivo. E a pessoa, então, começa a sacar o que está acontecendo. Né? É uma terapia que deixa a pessoa no presente. A pessoa fica a gente chama atenção dual. Ela está no presente, mas ela está também no passado. Mas ela não é
não tem hipnose, não fica, ela sabe tudo o que está acontecendo, certo? E é uma terapia que, quanto mais o cliente souber da terapia, melhor para nós. Porque a gente eu vou falar agora da relação, vou falar daqui a pouco da relação terapêutica, a importância que eu vejo. Mas a gente está junto com a pessoa, mas quem faz o trabalho é o cérebro. Porque daí o que vai acontecer? Vai chegar lá nessa área, vai abrir, então, vai descortinar, né? A gente fala assim, que a gente abre o computador, acha o arquivo, né? Baixa o arquivo, vê o arquivo, muda o que quer mudar, que a gente fala ressignifica, por isso que chama primeiro dessensibilização, ou seja, retira a parte emocional, e depois né, como é que se diz? E a gente reprocessa. Nesse reprocessamento, o que acontece, a gente ressignifica. Porque é aí que está toda a questão, é a gente ressignificar a nossa história. A gente ressignificar o que aconteceu conosco. A gente não contar sempre a mesma história. Né? Aquela complexo como é que a gente fala, da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, Gabriela. Isso aí é uma coisa que não tem, né? Tem que sair desse complexo. A nossa história pode ser outra, nós podemos modificar a nossa história. É fácil? Não, não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, mas a gente tem que começar um dia. Vai um passo, vai outro, e quanto mais a gente não avança, mais difícil fica, óbvio, né? Então, e aí essa terapia foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 2013. São duas terapias e uma delas é a EMDR como uma terapia que é indicada e, ao mesmo tempo, reconhecida e indicada como retirada de trauma. Né? Então, acontecem coisas incríveis, incríveis. Né? As pessoas conseguem se limpar de coisas que estavam lá armazenadas há sei lá quantos anos. Né? Conseguem tirar, né? Limpar esses traumas. Não é mágico, exige esforço. Né? Tem alguém que está levantando a mão? Exige esforço, a pessoa precisa vir, né? Tem um compromisso de vir, fazer, continuar, não parar. Né? A pessoa tem que ter o compromisso de aguentar firme, né? De aguentar, porque é lógico, se foi reconhecida pelo Conselho de Psicologia, em alguns conselhos já foi reconhecido. Mas não tem como evitar que a gente trabalhe, porque não tem nada contra. Mesmo se não for reconhecido, nós trabalhamos, porque já foi reconhecido em vários estados. Alguns estados são reconhecidos, outros não são reconhecidos pela Organização Mundial, pelo Conselho Federal de regional, porque é regional, né? De psicologia. Então, Laura, sim. A Sueli quer fazer uma pergunta. A Bianca agradeceu, falou que é muito interessante a técnica que ela vai buscar. E só uma pergunta antes de eu passar para a Sueli, essa técnica é só psicólogos que fazem? Não, essa técnica é reservada para psicólogos, tem que ter, porque tem que ter um manejo clínico, né? Tem que ter conhecimento das doenças psíquicas, né? Precisa saber com quem que nós estamos lidando na nossa frente, né? Porque ela é muito cuidadosa. E tem também o fato de que a gente pode fazer online, viu? Nós estamos fazendo terapias online. Né? Então, está sendo uma coisa muito legal, que quando eu não conhecia online, mas depois a gente começou a fazer terapia online e funciona. O mais maravilhoso é que funciona, né? Não precisa ser presencial. Né? A Barra Access tem alguma ligação com essa terapia? Não, né? Que eu saiba, não. Não, Barra Access deve ter uma ligação com o cérebro, né? A ligação é que deve ter coisa no cérebro, mas a gente não trabalha porque a barra de access, um pouquinho que eu entendo, que eu não fiz, né, a formação, mas é uma outra pessoa agindo em mim. Sim, é porque também faz, tipo essa reprogramação, né? Isso, mas você é o terapeuta que faz. Termo. Então, mas é o terapeuta que faz. Nós não, nós trabalhamos, é a pessoa que vai ressignificar. É ela, o processo é dela, não é meu. Entendeu? Eu estou ali como uma coadjuvante. Eu estou ali como uma pessoa participante com ela. Estou com ela, dou a mão para ela e nós estamos juntas. Mas eu não tenho a minha interpretação. Quem faz a interpretação é a pessoa, o processo é dela. Então, ela se apodera. Na minha compreensão, dá muito mais empoderamento para a pessoa. Porque acontece com ela, o cérebro dela. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu vejo que é diferente, embora eu conheça muito pouco, tá, da barra de access. Para cá tá bem alta, todo mundo agora quer fazer barra de acesso. Eu sei que está muito conhecido, exatamente. Mas Laura, sim. A Sueli quer fazer uma pergunta, mas antes da Sueli, o Rômulo comentou aqui que já foi reconhecido lá pelo Conselho de Psicologia no Mato Grosso do Sul, né? Fico bem feliz. É o Rômulo. ESLI incorpora o psicodrama com essa técnica.
Isso, a Slide Carvalho. Uhum, que ela era psicodramatista, ela foi uma das pessoas que iniciou o MDR aqui no Brasil, né? É uma das mentoras. Da minha formação, ela é a pessoa responsável da formação que eu fiz dentro da clínica dela, né? Da linha dela. E ela é psicodramatista, ela foi psicodramatista antes de ser o que a gente chama de emederista, né? Emederista, né? Mas então há uma transformação neuroquímica no cérebro, que envolve os dois hemisférios e envolve os três cérebros, que a gente chama o cérebro Laura, reptiliano. Sim. Laura, antes de você abrir esse assunto, então, dos 3 cérebros, Sueli. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Eu não sei usar o chat, não sei pôr por escrito. Boa noite, Laura. Boa Parabéns, noite, as suas aulas são maravilhosas. Grata. Você tem trazido, assim, aberto para nós um horizonte novo, mas muito iluminado. Deus te abençoe por isso. Muito grata, querida. Eu gostaria de saber, Laura, se existe um ramo, ou uma linha, ou um caminho, não sei como me expressar, nessa busca de traumas que nos traga reencarnações passadas, traumas trazidos de vivências passadas. Eu já li alguns livros, né, de pessoas que fazem, inclusive, essa terapia de vivências passadas, que buscam em vidas passadas, né, todo esse tratamento aí para corrigir traumas trazidos de vidas passadas. O que você me diz disso, Laura? Eu não tenho conhecimento, querida. Que eu saiba, o EMDR não trabalha. Mas, assim, existe, porque eu parto do princípio, isso já é coisa minha, tá? Parto do princípio que qualquer trauma, mesmo que tenha vida de uma vida passada, ele se apresenta no hoje. Ele está presente hoje. Então, o que quer que venha, se vier uma fantasia, se vier uma memória que a pessoa não sabe, a gente aceita. Vamos lá, vamos em frente. Nós não estamos julgando. Isso sim, isso não. O que o cérebro trouxer, se tiver marcado no cérebro e vier, pode ser porque a gente reprocessa sonhos, a gente reprocessa, não importa se é real ou imaginário, contanto que o cérebro trouxe e que está apresentando. Então, se apresenta nessa vida, é reprocessado. Mas nós não vamos buscar, não tem uma técnica para ir lá, não tem, porque a gente trabalha com o cérebro e o que ele traz. Entendeu? Sim. E aí, limpando nessa existência, na minha compreensão, limpou o que tiver que limpar lá atrás, porque essa existência é a síntese de todas as outras. Né? De qualquer outras que possam ter existido. É assim que eu sinto, né? Que eu vejo. Né? Mas não existe, que eu saiba, dentro desse trabalho, nenhuma linha que fale desse sentido. Tá? Que até hoje eu muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Sueli. A Laura, a Isabel, Cristina, porque tem gente, tem técnicas para todos os segmentos, né? A Laura, como falou, ela é psicóloga e ela trabalha com as técnicas ligadas a isso. Nós temos muitas técnicas e a Isabel aqui está comentando que a hipnoterapia trabalha. Isso que a Sueli falou de vivências passadas. Que nossa mente inconsciente está tudo gravado. E ela comentando aqui que ela faz essa técnica de hipnoterapia. Certo. A Simone quer falar alguma coisa. Vamos abrir aqui, que aí depois você comenta tudo isso, ô Laura. Tá. Peraí. Deixa eu abrir o microfone da Simone aqui. E quem quiser, dá um sinalzinho aí que eu abro o microfone e fica mais fácil. Às vezes fica difícil da pessoa abrir o microfone. Só um minutinho, Simone está processando aqui. Já vai abrir seu microfone aí. Já abriu, Simone, pode falar. Espera, não estamos te ouvindo. Simone, não estamos te ouvindo. Está aberto o microfone, mas não estamos te ouvindo. Qualquer coisa, tira da caixinha. Não sei se o som está ligado na caixinha, Simone. Ela pode escrever, tá? Enquanto isso eu vou falando. Se você quiser escrever aí, Simone, por enquanto nós não te ouvimos. Fala aí de novo, vamos ver se a gente ouve. Simone, fala alguma coisa. Então o que eu estava, é por causa do horário, né? Então eu quero passar as informações. informações. Simone, entra aí nos 3 pontinhos, abre o chat, qualquer coisa.
E ela se expressa, né? Então essa mudança é feita, né? Esse diálogo com os dois hemisférios e com os três cérebros, né? O cérebro reptiliano, que é o cérebro, então, das sensações. O cérebro, que a gente chama dos mamíferos, né? Que é o cérebro onde traz a questão emocional. E o neocórtex, que traz o cognitivo. Então, há um diálogo dos três cérebros e dos dois hemisférios. Ou seja, todo o cérebro, ele está existe, inclusive, scanner, que foram tiradas antes e depois de uma sessão de EMDR bem realizada, concluída, né? Concluída. Às vezes não conclui numa sessão, mas quando ela é totalmente concluída, a gente vê a diferença das manchas do cérebro, a diferença no cérebro. E aí eu quero falar um pouco da relação terapêutica, né? Da importância que eu acho isso, porque a pessoa, quando ela viveu o trauma, ela estava sozinha. Ela não partilhou com ninguém, ela sentiu aquilo, ela viveu com aquilo. Então, ter uma pessoa que é uma testemunha, digamos assim, uma parceira, no meu caso, ser mulher, né? Ou um parceiro, mas uma parceira na terapia, que dá a mão, que está junto, é altamente curador. É porque ela partilha o trauma e ela tem agora o cérebro dela, ela tem a neuroquímica do cérebro dela com ela, e ela tem a outra pessoa que está reinventando a história com ela, está sinalizando o que ela pode modificar, está mostrando as diferenças que estão havendo, está dando uma outra visão, entendeu? Auxiliando essa pessoa a ter uma outra visão. Não é a gente que dá, mas a gente às vezes sugere, faz alguns que a gente chama de enraivecimento cognitivo, a gente sugere, faz às vezes algumas, quem conhece psicodrama pode usar o psicodrama, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas no interior do processo do MDR, que é bem organizada, uma terapia bem organizada, tem sequência, tem começo, meio e fim, né? A gente trabalha também com o presente e trabalha também depois o futuro, o que a pessoa quer. A gente não para só no passado. O que a pessoa quer realizar na vida. O MDR também é utilizado para pessoas que querem ter alta performance, entendeu? A gente vai além. O que eu quero? Eu não tenho mais isso, mas agora, qual que é a realidade que eu vou criar? O que eu quero da minha vida? A gente trabalha também com MDR, certo? Porque o cérebro também pode ser processado positivamente, né? Então, os benefícios são inúmeros, né? A transformação neuroquímica, porque é algo que a gente chama de mudança de traço. O que é mudança de estado? Mudança de estado, eu estou nervosa, eu faço uma respiração, eu me acalmo. Houve uma mudança de estado. Mas uma mudança de traço é uma mudança de comportamento na pessoa. Mudança de comportamento mesmo. Então, é permanente, não há recaída. Não tem história de recaída no MDR. Outra coisa, a capacidade de escolha. Daí a pessoa pode escolher, né? Ela já não é mais pega pelo trauma, e isso é um sinal de saúde. A saúde, uma das características da saúde é a capacidade de escolha. Porque quando a pessoa tem uma doença, ela já não pode mais escolher. Ela está com a doença, ela vai ter que viver com aquela doença. Qual a escolha que ela vai fazer? Se tratar. Né? Mas não tem como ela... Né? Então, a capacidade de escolha, a gente poder escolher, é algo fantástico. Né? É o livre-arbítrio, uma das coisas mais altas que existe. Né? Para nós, seres humanos, ter uma capacidade de poder fazer escolhas que a gente quer na vida. A gente reescreve a própria história, aquilo que eu falei. Vem lá, baixa o arquivo, faz as mudanças, muda a história que eu quero, e aí salva. E aí o arquivo anterior desaparece, e eu salvo o novo arquivo. Isso que a gente chama ressignificar. Né? Que é muito importante, hoje em dia se fala demais, ressignifica a sua história, muda a sua história, ressignifica, bom, né? Aqueles que conseguem fazer sem apoio terapêutico, melhor para eles. Eu precisei de muita terapia e o MDR tem sido um grande apoio na minha vida também, certo? Aí a pessoa passa a poder viver mais no presente, porque ela fica mais adulta. Aquela criança lá, aquela jovem, aquela adolescente, aquele problema, a pessoa ela se sente, ela começa a se sentir mais adulta, ela começa a sentir na idade que ela tem. Mas só faz com adulto? Não, faz com criança. Eu não sou especializada em criança, mas tem que ser um psicólogo especializado em criança, pode fazer. Nós temos uma pessoa, né, que é a Jaqueline Gomes, que é uma das nossas supervisoras, ela diz que já processou crianças de 1 ano e meio. Então, tem cérebro, processa. Né? Todas as doenças psíquicas hoje também são consideradas capazes de processamento pelo MDR. Antigamente não tinha pouca pesquisa, agora com as pesquisas sendo desenvolvidas, sabe que todas as doenças psíquicas podem ser tratadas, só depende que o psicólogo tem que ser um psicólogo da área, né? Um psicólogo capaz de poder tratar, certo? Ou um psiquiatra com formação em psicoterapias, né? Então a pessoa passa a viver mais no presente, aí
a Jaque, né, que a gente chama Jaque, né, carinhosamente Jaque, ela fala assim, né, que o passado é um lugar de referência e não de residência. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa ela não precisa residir mais no passado, ela pode viver no seu presente, né? Então, e a Jaque fala, né, não paga mais aluguel para o trauma. Então, eu não fico revivendo, rebobinando a minha vida, a mesma coisa, né? Então, isso tira o alívio, a alegria de viver, isso traz só de ressignificar a vida, né? Então, para mim, que sempre eu tive uma importância, para mim o sofrimento psíquico sempre foi uma coisa muito, muito, muito importante para mim, de eu pesquisar, de eu conhecer, está sendo uma verdadeira alegria eu ver meus clientes, né, meus pacientes, clientes, e às vezes em poucas sessões, uns demoram um pouco mais, outros um pouco, a gente não sabe, a gente abre, e aí não sabe. Às vezes a pessoa vem com um problema desse tamanho e apresenta um problema desse tamanho, você não sabe, né? Mas a gente vê a transformação, a gente vê que a pessoa sai e vai viver a vida dela, entendeu? Eu peguei gente aí assim, que não estava nem saindo de casa, que não tinha condição, que estava tendo ataque, achava que estava tendo ataque cardíaco. E, de repente, a pessoa passou por um monte de coisa nessa pandemia e tudo, e, ó, tranquilo. Então, eu acho assim, que é uma bênção, entendeu? E a gente pode fazer isso online, a gente pode fazer isso da forma que a pessoa precisar, né? Então, para mim, assim, agora, existe outras possibilidades? Existe. Agora, para mim, igual eu tenho vivido com MDR, eu nunca vi. Mas não estou dizendo que não existe, né? Não é a minha praia, digamos assim, como eu te expliquei desde o início, né? Eu tenho que falar daquilo que eu conheço, não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Então, se a pessoa tem outras formações, outros psicólogos, eles incorporam, né? Incorporam dentro da terapia, não tem problema. Nada é, digamos assim, legado, nada é jogado, né? Nós não vamos, isso aí não é importante. Tudo é importante. A visão que a pessoa tem, se é um psicanalista, ele vai trabalhar dentro do conceito e vai trabalhar com o MDR, cada psicólogo que vai estudar o seu jeito, né? De como fazer. Mas que para mim significa realmente um novo momento na vida, né? Existem pessoas que a gente vê, às vezes, testemunhos de gente assim que transformaram a vida completamente, né? E é isso. Então, o trauma tem solução. E a solução está no cérebro. E é isso que a neurociência, né, está trazendo, que eu acho isso uma coisa fantástica, né? É que é uma área ainda muito nova, que a gente está começando a descortinar, né? Mas que tem solução. A pessoa não precisa viver com isso. Seja qual for a idade, não precisa viver. Eu já vi pessoas, inclusive, fazendo MDR para se preparar para morrer. Entendeu? Para poder ter uma morte em paz. É incrível, né? E pessoas de muita idade. Então, não tem. Enquanto tem cérebro, processa. É isso. Esse é o meu recado de hoje. Desejo que vocês se interessem, né? Que cada um queira realmente resolver as suas questões, porque a gente precisa resolvê-las, né? A gente jogar por baixo do tapete tem consequências, sejam físicas, sejam emocionais, mentais. Não adianta a gente querer dizer que não tem, porque tem, né? E existem formas hoje, cada vez mais, e acredito que isso vai se desenvolver cada vez mais, maneiras da gente ter uma vida mais, digamos assim, mais em paz, né? Mais em paz, porque a pessoa que tem trauma, ela não tem paz. Ela não tem paz. É muito difícil, né? Então, existem maneiras, né? E essa é uma delas. E eu, graças a Deus, trabalho com isso. Então, Eliane, mais alguma pergunta? Alguém mais quer dizer alguma coisa? A Simone vai falar. Seja bem-vinda, Simone. Fala, querida. Agora acho que dava para falar. Agora sim, agora sim. Eu estou no celular. Tô te ouvindo, Simone. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo trabalho, né? Um grande aprendizado. Eu queria colocar na pergunta da Sueli, que quando você fala do transtorno pós-traumático, ele descongela as emoções, né? E nesse descongelamento, quando você vai tratar, ele pode trazer, sim, todo o processo de vidas passadas, né? Tem um tratamento aí que você faz dentro do MDR, mas ele vai trazer todo o processo de vivência. Então, assim, você limpa tudo aquilo que você falou, né? Limpa tudo aí, vida passada, o presente, e traz para o hoje. Porque tem essa mudança neuroquímica, né? Uhum. Que a gente tem dificuldade para entender, mas que precisa ser trabalhada, né? Uhum.
fica muito preso, porque toda vez que você sente aquele processo, o medo que gera toda aquela situação que a gente sente quimicamente no corpo, toda vez que volta para aquele trauma, ou tem uma lembrancinha, vive aquilo. Isso é um desgaste muito grande para quem tem. Exatamente. Né? Então, ele consegue realmente trazer essa limpeza, né? Porque daí a gente chama que daí acontece o PAI, né? Que é o carro-chefe, né? Do MDR, que é o processamento adaptativo de informação. Ou seja, daí se adapta a uma nova adaptabilidade no cérebro, né? E aí, onde o transtorno é porque o transtorno, o que caracteriza um transtorno? É que o transtorno ele vai em todas as áreas da vida da pessoa. Né? O transtorno, quando tem um transtorno mesmo, ele vai em todas as áreas, ele digamos assim, ele causa, né, uma alteração no funcionamento da mente e prejudica todas as áreas da vida da pessoa. Por isso que a gente fala que é transtorno. E a gente não precisa pensar só, vou ter que fazer uma vivência de vida passada, né? Vou ter que fazer uma terapia. Não, porque na hora que for tratar isso, já entra nisso, porque está ali. Né? É isso que eu falo, eu não sei, eu não peguei ninguém, eu já peguei com pessoas já bem assim, já bem pós-nascimento, né? Mas eu sei que tem a gente, inclusive, a gente tem algumas possibilidades de estudo mais aprofundado com o que acontece dentro do ventre, né? E como que pode ser tratado. Então, tem várias formas de tratar. Né? Agora, se vem lembranças, sejam elas como forem, se elas vierem, elas vão ser processadas. A gente não tem um julgamento de valor, entendeu? O que a gente aprende é que a dor humana, a gente não tem julgamento de valor. Pode ser uma pessoa que tenha cometido uma coisa horrível. A gente vai lá se a pessoa trabalha dentro dessa área, vai trabalhar com isso. Porque existe, inclusive, em casos legais, né? Problemas, pessoas com presidiários, né? Que fazem EMDR. Não pode ter, o terapeuta não pode ter, o psicólogo ali não vai ter um julgamento de valor. Vai trabalhar o ser humano que está ali, o que está acontecendo. Né? Com certeza. Deixar o pessoal entender que a gente pode, sim, igual você falou, tem que buscar o autoconhecimento, tem que se trabalhar. Eu acho que esse é o grande momento da pandemia. Essa pandemia é para trazer para dentro. Nós estamos num momento que a gente fala que nós estamos no ano do sol. O sol é que ilumina. E aí é o momento em que as mazelas estão vindo para fora. As pessoas estão sofrendo, por quê? Porque as mazelas que estão lá já não podem mais ficar só na distração. Né? Se distraindo com um monte de coisa, começa a vir para a tona, e quando vem para a tona, o sol ilumina, e aí a pessoa vê. Então, para mim, esse momento de pandemia é um momento para as pessoas se voltarem para elas, para se autoconhecerem, para verem o que eu preciso, o que eu tenho dentro de mim que eu preciso, né, retirar. Que lixo é esse que eu estou carregando, cara? Para que eu vou carregar lixo a vida toda? Entendeu? Vamos mudar, né? E aí é isso, mas as crenças inconscientes são muito limitantes. É uma coisa muito... Só sabe quem passa e quem faz e que percebe e que vive. Entendeu? Mas é possível superar uma crença limitante. É isso que é importante a gente saber. É possível. Às vezes requer um pouco mais da terapia do que um trauma. Quando um trauma é único, é mais fácil de ser tratado. É só aquele trauma ali. Mas quando é uma coisa que pega a identidade da pessoa, daí a gente vai ter que trabalhar um pouco mais, né? Entendeu? Não vão ser umas sessões, vão ser mais sessões, porque a gente vai ter que trabalhar, como eu disse, às vezes pega a personalidade toda da pessoa, aquela crença, ela está em todas as áreas da vida da pessoa, limitando a pessoa em diversas áreas. Entendeu? Isso. Mas é possível, e vai processando, vai limpando, vai processando e vai fazendo. Mas é possível, né? E não dura anos. Não dura anos. A gente vai sair do sofrimento, né? Uma coisa que você viveu muito tempo, às vezes, sem ter percepção, algumas sessões você vai ampliar a sua percepção, vai ter isso, exatamente. Isso, né? Isso mesmo, Simone, amplia. Isso, amplia a percepção, com certeza. A gente começa a ter uma outra visão do que nos aconteceu, como eu disse. Então, ressignifica. Quando ressignifica, aquilo que era um problema passa a ser um trampolim, né? Para eu poder ir mais alto, entendeu? Exatamente. Eu só tenho a agradecer muito tá bom, por você grata. estar dando essa oportunidade. Grata, passo a palavra para os outros. Agora é o Rômulo. Diga, meu amigo. Oi, Laura, tudo bem? Oi, Rômulo, tudo bom? A gente falou hoje de manhã, eu não lembrava que era hoje que você ia falar, que legal. Olha, mas eu achei muito legal, já tenho ouvido falar do MDR com a própria Esli num congresso de psicodrama que eu fui, ela estava lá e eu fico imaginando agora
Porque todas as áreas elas se complementam, né? Com certeza. Eu fico pensando como seria o psicodrama, o MDR e o mindfulness, tem tudo a ver um com o outro, né? Pode. O psicodrama ele vai no locus nascendi, né? Onde começou esse trauma, trabalha. Mas, assim, o MDR, eu estou vendo que tem uma técnica de se lidar com isso, né? De processar. Agora, eu também acredito, assim, que a pessoa, ela, passando por um processo desse, ver se eu estou certo nisso, ela vai ter acesso, ela vai descomplicar, né, esse trauma dela, vai desenredar ele, mas eu acho que a vida dela não muda instantaneamente após ela ver isso. Ela vai ter que reconstruir o caminho dela. Por isso que a gente chama isso, reprocessamento, isso. Reprocessamento. Isso vai com ela. A gente sempre fala que uma terapia ocorre entre uma sessão e outra, né? Isso, exatamente. Eu achei o que a pessoa sente é um alívio, né? O que a pessoa sente é um alívio. Pois é. Mas aí, aí tem, a gente até chama isso, né? Tem até a educação, tem até, dependendo do grau da pessoa, às vezes a pessoa precisa ser reeducada para ela entender que ela tem possibilidades, que às vezes ela não vê, né? Então, isso também faz parte da terapia, com certeza. Eu acho que o que faz a gente ser psicólogo é nessa fé, é nessa crença que as pessoas podem mudar mesmo, né? Elas não são escravas de uma desgraça que elas acham que elas estão presas isso a vida inteira. Não estão. Isso e quando ela percebe isso e ela percebe isso, a gente trabalhando, a pessoa se liberta e se torna uma outra pessoa, e às vezes ela nem lembra muito bem como é que era antes, né? Porque ela passa para uma nova fase. É muito interessante isso. E a nossa alegria, né, Rômulo? A nossa alegria é isso, né? É que a Esli, ela fala isso, né? Que o que cura é o amor, né? É o amor, é verdade. O amor da pessoa por ela mesma, o amor do terapeuta por aquela pessoa, do psicólogo, né? Essa união, né? Essa união, é isso que cura também, né? Mas que tem esse processo, né? E a gente fica numa alegria, né? Os que são verdadeiramente de coração, como eu sou psicóloga de coração mesmo, que eu amo a minha profissão, então a gente tem um compromisso, né? Um compromisso e uma responsabilidade muito grande, porque imagina aí no fundo da alma de alguém, lá no fundo do problema, né? Coisas que... Então, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito delicada, né? E, ao mesmo tempo, muito respeitosa, né? Muito respeitosa. Verdade. Ô, Laura. Parabéns. Grata, querida. A Cristiane quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Cristiane. Você vai abrir seu microfone? Abriu. Pode fazer. Seja bem-vinda, Cristiane. Olá. Laura, eu gostaria de saber uma coisa. O MDR auxilia pessoas a curar, tipo, depressão ou doenças mentais, alguma coisa assim? Sim, também é psicológico. Sim. Lógico, trabalha com depressão e ansiedade. Com certeza, todas as doenças mentais, como eu já disse, todas elas. Hoje em dia, até esquizofrenia, não é que a pessoa vai ficar curada, mas vai ou transtornos, ou borderline. É que tudo depende, tem que conhecer a doença que é tratada, né? O distúrbio que é tratado. Mas pode ser tratado. É lógico que às vezes a pessoa precisa ter um manejo clínico, que a gente chama de mais tempo, precisa conhecer melhor, precisa saber o que está fazendo, porque a gente não pode enveredar, por isso que é reservado para psicólogos. Mas com certeza, pode ser tratado. Tá? Nada. Gente, nós estamos caminhando aí para o final. Se alguém quiser fazer a pergunta, aproveita enquanto a Laura deixa seus contatos aí, para quem quiser fazer, né, uma se alguém quiser fazer conversar com ela para, né? Então, passe seus contatos aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu escrevo em algum lugar? Se alguém quer abrir o microfone aí, já você fala. Onde é que eu escrevo? Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Tá, tem uma pergunta aí. Eliane. Qual que é o seu nome? Pode fazer a pergunta. Meu nome é... Oi, Laura. Eu estou muito feliz querida, de poder participar nesse momento com você. Cheguei um pouco atrasada, mas estou bem feliz. Eu quero saber, eu sei que eu tenho muitos traumas
E, assim, não sei nem por onde começar. E, assim, eu vejo que eu tô num processo de entrar em contato com a dor, eu tô num processo, assim, aberto. E eu tô fazendo também um curso de numerologia e tô fazendo um outro também de autoconhecimento. Então, tá mexendo, então eu tô assim, começando a ver o trauma, alguns traumas do passado e que assim, eu quero trabalhar, mas assim, por exemplo, numa sessão, a gente tem que, a primeira sessão, você sabe, tem uma noção de como por onde começar, sim, eu tenho que dar o meu feedback para você. Começa com uma queixa, né? O que a pessoa, a queixa da pessoa. O que a pessoa veio, por que ela veio, qual que é o problema dela, né? Aí tem uma anamnese, a gente vai ver a história de vida, tem todo um processo. A gente não começa lá processando é ou mexendo os olhos, isso aí é uma parte da terapia. A terapia é muito mais longa que isso. Longa que eu digo assim, tem várias outras coisas, né? Mas, então começa primeiro a gente sabendo qual é a queixa, né? E aí vai fazendo uma história de vida daquela pessoa, né? Os pontos principais. E aí a gente monta um plano de trabalho junto com a pessoa e vai trabalhar determinadas coisas. Aí começa o processo. Entendeu? Entendi. Não é algo assim de chegar e fazer, não é mágico, como eu disse, é um processo. Né? É uma terapia breve, porque muitas terapias às vezes podem durar 4, 5 anos. O MDR diz que nos piores casos assim muito complexos, dura 1 ano, 1 ano e meio. Mas eu já tive clientes que com 10 sessões concluíram. Alguns clientes com 10 sessões concluíram. Aquilo que eles queriam trabalhar. Assim, tudo depende do que a pessoa quer trabalhar. Mas uma terapia que te livra de uma coisa séria na sua vida em 10 sessões é muito pouco. 8 sessões, entendeu? Tá, eu vou te procurar pessoalmente, aí a gente conversa mais a respeito. Ok, Grata. querida. Muito Com grata. Deus. Eu estou mandando aqui, agora não sei como é que eu mando meu telefone. Eu pus aqui, e aí? Tem aí o lugar do bate-papo, né? Eu vi aqui, não, eu pus aqui. O chat, você pode colocar. O chat. Então... Eu pus o número, mas daí como é que eu envio? Vamos ver. Entra em bate-papo. Tá, já escrevi, to everyone. Escrevi meu número de telefone. Deve ter algum lugar aí que envia uma setinha. Eu não usei o bate-papo no celular. Bianca, você que enviou mensagem aí, como é que você enviou depois que você escreveu, Bianca? Isso, você vai entrar no bate-papo e aí embaixo, no celular aqui, do seu lado direito, vai ter enviar. Você digita a mensagem e clica para enviar. Não tem enviar, exatamente. Ou então enter. O meu aparece que aqui eu clico no bate-papo, aí aqui, ó, enviar para todos. Alguma coisa não aparece? Eu vou te falar, você escreve aí para mim. É isso, fala. Ó, é 67, porque eu vou digitando, pode deixar, 67. 67 99636 99636 1991. 19? 1991. Tá. Esse é o telefone, mas tem também Laura Maria Terapias, @Laura Maria Terapias. Eu estou no Instagram e no YouTube. Laura Maria Terapias. Terapias. Isso. Então, lá no Instagram é o @, né? Obrigada, Luísa, por compartilhar. A Luísa tinha colocado já seu contato aí, Laura. Ela deve conhecer você. E a Bianca também agora colocou não só o telefone, como o contato no Instagram. Tá bom. Show de bola, obrigada. Tudo de bom. Deus nos ilumine. Tudo de bom, gente. Vamos lá. Grata por tudo, grata pela oportunidade. Até mais. Bom trabalho para vocês. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Gratidão, Laura, por estar mais uma vez conosco aqui. E que Deus abençoe a todos e todos seus familiares. E nos encontramos na próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem, quem quiser estar presente, teremos aí o estudo sobre mediunidade. Como que faz para entrar? Como que assim, qual o seu contato para participar às quartas-feiras? Sim. Eu vou, como a Laura você veio aqui através do convite da Laura? Sim.
Tá. Passa o seu contato do seu celular para a Laura e a gente coloca você no nosso grupo aqui, onde a gente compartilha o link dos estudos de toda quarta. Então, Tá uma certo. quarta, sim, é estudo de mediunidade. Uma outra quarta é um palestrante convidado. Ok, grata. Tá bom? Ana Carolina comentando aqui, tema muito importante por trazer esse debate. E a Bianca agradecendo e nós agradecendo todo mundo e falando tchau. Beijo aí, ótima noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.